Five Nights at Freddy's: O Pesadelo Sem Fim já lançou, mas será que ele também é um pesadelo sem fim como filme? Você quer saber se vale a pena assistir ele depois de toda a crítica que ele recebeu? Fique nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o filme e se vale a pena você ir no cinema assistir Five Nights at Freddy's. A franquia de jogos de Five Nights at Freddy's sempre fez muito sucesso desde o seu lançamento, e foi uma franquia que conseguiu continuar fazendo sucesso mesmo uma década após seu lançamento. Por conta disso, o hype para esse filme que lançou estava muito grande, e pelo jogo ter a fama de assustar muitos jogadores, estava todo mundo esperando que fosse um grande filme de terror, coisa que ele não é. E essa quebra de expectativa de o jogo ter a fama de assustar as pessoas e o filme não se importar em deixar o espectador com medo, provavelmente é um dos motivos pelo qual esse filme foi mal recebido pela crítica e também pelo público logo de começo. O filme de Five Nights at Freddy's não é um filme de terror. O filme inteiro se trata do mistério por trás da história de Five Nights at Freddy's. É um filme de suspense e mistério. Você não fica com medo assistindo e o filme nem sequer tenta te deixar com medo. Ele tenta te passar uma sensação de tensão e curiosidade para saber como as coisas são resolvidas. Se fosse para resumir esse filme em 3 partes principais, elas seriam o drama pessoal dos personagens, o mistério de como toda aquela história aconteceu e o suspense de o que está acontecendo escondido do público enquanto você assiste. Porque apesar dos animatronics não serem os vilões, é evidente que a qualquer momento eles poderiam acabar atacando alguém, e isso causa uma sensação de tensão durante o filme. E falando dos animatronics, eles provavelmente foram uma das grandes decepções do público. Muita gente tinha a expectativa de que pelo menos por parte do filme eles fossem atuar como vilões, coisa que também não acontece. O filme deixa claro desde o começo que os animatronics não são vilões, eles não são oponentes para serem derrotados, eles são vítimas, mas eles simplesmente ocorrem serem perigosos por causa do que aconteceu com eles. Sendo assim, o filme não foca na gameplay do jogo. Não se parece com o jogo original no sentido de o filme não se passa da mesma forma como o jogo se passa. O filme foca apenas na história por trás. Você não tem tanto um foco em agir como você age no jogo, onde você tem que ficar vigiando os animatronics, fechando as portas para que eles não te ataquem. Essa tentativa dos produtores do filme pode ter sido um tiro no pé, já que com certeza a maior parte do público se trata do público que jogou os jogos e eles esperavam ver coisas dos jogos no filme. E à primeira vista, o filme não se parece com o jogo, ele apenas tem coisas do jogo e a história do jogo envolvidas no contexto dele. Mas do começo ao fim, o foco do filme é explicar qual a verdadeira história por trás de Five Nights at Freddy's, o mistério que foi prolongado por tantos anos e que era tão discutido na internet antigamente, dando um foco especial na história das crianças que desapareceram. Além disso, o filme também dá muito destaque no drama pessoal do Mike, que é o protagonista do primeiro jogo e também o protagonista desse filme. De forma resumida e sem dar spoilers, quando Mike era criança, o irmão mais novo dele havia sequestrado e ele não sabe por quem. E ao longo da vida ele acabou desenvolvendo graves problemas psicológicos por se sentir culpado, já que naquele dia ele era o responsável por cuidar do irmão dele. Ele acabou perdendo o pai e a mãe e ficou responsável por cuidar da irmã mais nova dele, sendo que ao longo do filme tem uma tia do Mike que tenta tomar a guarda da irmã mais nova dele para ela poder receber o dinheiro do governo. E graças aos problemas psicológicos que o Mike tinha desenvolvido na infância, ele acabou ficando meio paranoico com algumas coisas, e isso fez com que ele tivesse perdido vários empregos recentemente, e o único que ele conseguiu arranjar foi sendo segurança na Freddy Fazbear Pizzeria. É lá onde ele conhece os animatronics e também começa a entender um pouco mais da história deles. E como o Mike havia tido um trauma na sua infância pelo seu irmão ter sido sequestrado, ele meio que se identificou com os animatronics e logo percebeu que eles não eram realmente malvados. Esse é um dos motivos do filme não ser um filme de terror, ele não tenta te assustar. Logo na primeira metade do filme, o protagonista acaba se identificando um pouco com a história dos supostos vilões, que seriam os animatronics, e a gente descobre que eles na verdade são apenas vítimas, e isso acaba cortando um pouco da sensação de medo ao longo do filme, sobrando apenas a curiosidade e o suspense de o que aconteceu e o que vai acontecer em seguida. O filme se baseia completamente no jogo 1 da franquia, mas todos os traços e a história dele se baseiam nos eventos dos jogos 1, 2 e 3. O filme explica a história e os personagens por trás desses 3 primeiros jogos e praticamente ignora os outros jogos da franquia, já que esses outros acrescentaram vários elementos extras que tornaria difícil de resumir isso tudo em um filme. De uma forma geral, o filme teve uma história bem fiel à história original dos jogos, simplesmente resumindo ela e mostrando apenas o essencial, em vez de envolver vários outros elementos novos e plot twists como acontecem nos jogos. De uma forma geral, o filme foi
muito fiel aos jogos e é um filme bom, se você não estiver procurando por assistir um filme de terror. Se você quiser ver um filme de terror, provavelmente você vai ficar muito decepcionado com Five Nights at Freddy's. Agora, se o seu objetivo é ver um filme sobre o mistério do jogo, então você vai gostar dele. E agora um alerta de spoiler, porque daqui pra frente eu vou falar da história do filme em si. Boa parte do plot do filme gira em torno dos dramas pessoais do Mike, de como ele quer cuidar da irmã dele, mas ele não sabe se ele é capaz de fazer isso, pelo fato dele não ter sido capaz de cuidar do irmão menor dele quando ele foi sequestrado. Ele passa boa parte do filme se dopando com remédios, ouvindo áudios específicos, vendo imagens e tentando se lembrar daquele dia, porque o objetivo principal dele é descobrir quem foi o homem que levou o irmão dele. Porque no dia que ele foi levado, o Mike estava lá e ele viu, mas ele não consegue se lembrar de ter visto o rosto do homem, mas ele sabe que ele viu. Como ele precisava de um emprego para poder manter a guarda da irmã dele, o único que ele teve como foi sendo segurança na Freddy Fazbear. Lá ele cai no sono e, em vez de ser atacado pelos animatronics, ele conversa com eles no seu sonho. E a essa altura já tá claro que as crianças que ele enxerga nos seus sonhos são os animatronics. O grande mistério fica em descobrir como tudo isso aconteceu, como essas crianças foram atacadas e como isso tudo se relaciona com a história do Mike. Ele conhece uma policial chamada Vanessa que fala que a Freddy's faz parte da ronda dela, só que ela parece muito obcecada com o lugar e conhecer tudo sobre aquela pizzaria. É ela quem conta pro Mike sobre o desaparecimento das crianças que fez a pizzaria fechar nos anos 80, e isso faz com que ele perceba a relação disso com a situação dele. Daí em diante o filme já não tem mais uma pegada de terror em nenhum sentido praticamente, porque a gente já percebe que o Mike se identificou com a história dos animatronics, e automaticamente o filme começa a passar os animatronics simplesmente como vítimas e para de tentar retratar eles como vilões, apesar de ainda mostrar que eles são perigosos. O Mike acaba tendo que levar a irmã dele pro trabalho em uma das noites, e enquanto ele cai no sono, ela vai conversar com os animatronics e até fala para Mike que aquelas crianças eram amigos dela. No meio disso tudo do Mike tentando entender o que estava acontecendo, ele percebe que a Vanessa sabe até demais sobre aquele lugar e coisas que ela deveria ter dito para ele antes e esperou para contar só depois. A Vanessa então fala pro Mike que ela vai dar um tiro nele se ele levar a irmã dele lá de novo, e fica claro que ela tem alguma razão pessoal para cuidar da Freddy Fazbear. As crianças que estão dentro dos animatronics acabam convencendo o Mike de que elas podem mostrar para ele quem foi que levou o irmão dele. Se em troca, ele desse a irmã mais nova dele para eles, para que eles pudessem transformar ela em um deles. E sem querer, ele acaba aceitando isso, fechando um tipo de pacto com eles por impulso. E apesar dele se arrepender, o ataque já começou e agora eles estão tentando levar a irmã dele para ser transformada em um animatronic. A Vanessa salva o Mike que tinha sido atacado e fala para ele não culpar as crianças, elas são só vítimas. E então que a gente descobre a história verdadeira por trás de tudo, quando o Mike questiona pra Vanessa como ela sabe tanta coisa e por que ela não contou pra ele. Nós descobrimos que quem sequestrou as crianças foi o William Afton, o criador da Freddy Fazbear. Ele escondeu os corpos mortos das crianças dentro dos animatronics para impedir que a polícia encontrasse elas, e também foi ele quem sequestrou o irmão mais novo do Mike quando ele era criança. E ele é pai da Vanessa. Por acaso, ele também é a mesma pessoa que arranjou esse emprego pro Mike, só que sobre uma outra identidade. O que dá a entender que ele constantemente arranjava seguranças pro lugar, simplesmente para criar um tipo de jogo psicótico, na qual ele poderia se divertir assustando esses seguranças usando os animatronics. O filme explica que as crianças não se lembram do que aconteceu e que elas acabam sendo facilmente manipuladas pelo William. O Mike e a Vanessa acabam indo lá para salvar a irmã dele dos animatronics e do William, que também estava lá e tentou atacar eles. No final, a irmã mais nova do Mike consegue contar para os animatronics a verdadeira história e que o coelho dourado, que é o disfarce que o William Afton usava, não era amigo delas, ele tinha atacado elas. E no final, os próprios animatronics são quem matam o William, ativando as travas que tem dentro da roupa dele e matando ele dentro daquele traje. Depois de descobrir a história do que aconteceu com o irmão mais novo dele, o Mike se sente livre de um peso e o filme acaba com ele recomeçando a sua vida, cuidando melhor da irmã mais nova dele agora que ele já não tem mais tantas paranoias com essa questão. E na cena final nós vemos que o Afton aparentemente morreu dentro daquela roupa
mas que o espírito dele também ficou preso lá e tá sofrendo, sendo que os outros animatronics prenderam ele dentro de uma sala. A história do filme é bem fiel à história dos jogos e, apesar dele não ser um filme de terror, acaba sendo um filme de suspense e mistério muito bom. A história é bem desenvolvida e, apesar de ter dicas ao longo do filme inteiro de o que aconteceu, não fica muito na cara a resposta. Five Nights at Freddy's acaba sendo um filme de suspense e mistério que trata principalmente da história de um psicopata, desaparecimento de várias crianças, o drama pessoal do personagem principal e os fantasmas daquelas crianças ficando presos aos acontecimentos do passado. Como eu falei, é um filme bom se você não quiser ver um filme de terror, mas sim um filme de mistério. Se você já assistiu o filme, me fala o que você achou aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você não quer ficar por fora de nada do que acontece na cultura pop de uma forma geral, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, tenho certeza que você vai gostar. Te vejo na próxima.